Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do verso de número 13. Eu queria que você observasse ao seu redor, se tem alguém que está sem a Bíblia, e você oferecesse uma carona santa aí na leitura deste texto. Esse texto que vamos ler agora. Mateus capítulo 14, verso de número 13, assim está escrito na minha versão. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão e misericórdia por ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já está avançada. Despede, pois, a multidão, para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Verso 16, Jesus, porém, lhes respondeu: não é mister que vão, dê-lhes vós de comer. Verso 17, então lhes disseram os discípulos: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Somente até aí. Deixa a tua Bíblia aberta no teu colo. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Vamos pedir que Ele abra o nosso entendimento, que Ele clareie a nossa visão espiritual de tal forma que esta mensagem possa adentrar os nossos corações. Feche os seus olhos, curve a tua fronte por um momento. Pai, nós te damos graças mais uma vez, porque apesar dos nossos olhos físicos não enxergarem o Senhor, os nossos olhos espirituais te veem nesse momento, Pai. Muito obrigado por cada vida que o Senhor atraiu a este tabernáculo, aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que estão do lado de fora do templo assistindo pelo telão. Eu quero aqui dizer, Deus, que esta mensagem que falou poderosamente ao meu coração, há de falar também ao coração dos teus filhos e filhas. E a minha oração, papai, desde o início desta tarde, é que a tua palavra não volte vazia para o Senhor. Ela cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou nesta tarde. Que o Senhor a designou durante esse momento em que estava meditando na palavra. Há um desígnio do Senhor, há um porquê, há um projeto, há uma diretiva do Senhor. E eu quero crer, tudo vai se cumprir segundo a tua vontade. Papai, oro também para que não haja nenhum espírito interrompendo, impedindo, trazendo intranquilidade, angústia, perturbação ao teu povo. Que somente o doce Espírito Santo passeie com liberdade no meio da igreja. Todos os outros estão repreendidos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto estamos aqui, guarda a nossa casa, Pai, guarda as nossas vidas, nossos filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, se há alguma enfermidade que ainda insista em permanecer em um dos teus filhos agora, pelo sangue do Cordeiro, nós decretamos a saúde e a cura em nome de Jesus. Se isso está no seu plano, Deus traga a cura agora em nome de Jesus e faça com que Satanás seja envergonhado nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações e abra o nosso entendimento para que esta boa, perfeita palavra encontre guarida em nossos corações. É assim que nós oramos crendo, e quem crê também diga amém. Amém, queridos? Esse milagre da multiplicação dos pães é um dos poucos milagres que aparecem nos 4 evangelhos sinóticos de Jesus. Depois que João Batista tem a sua cabeça decapitada por Herodes, Jesus recebe essa notícia e ele procura agora não estar muito em evidência. Ele procura se apartar um pouco da multidão, do centro da cidade, e ele vai para a região desértica da Judéia. Ele sai da sua cidade natal e caminhando pelo mar de Genezaré, ou lago da Galileia, ele caminha em direção ao deserto. E a Bíblia diz que caminhando em direção ao deserto, uma grande multidão o seguia de perto, a pé. Ele caminhava e as pessoas iam chegando, iam se amotinando ali ao seu redor.
E pela sua misericórdia, pela sua graça, sentindo a dor do outro, diz a palavra então que ao mesmo tempo que ele caminhava, ele ia operando milagres, sinais e prodígios. Ele ia curando vidas. Então eu queria que você tentasse imaginar esta cena, andando ao lado de um lago imenso que mais parece um mar, na beirada da praia, caminhando em direção ao deserto, a tarde já caindo e pessoas de vez em quando conseguiam se aproximar dele e saíam pulando alegres, curadas. Coxos, cegos, paralíticos, pessoas endemoniadas. E quanto mais Jesus operava milagres, mais as pessoas traziam outros para estarem com Jesus. Então quero crer que quanto mais ele caminhava em direção ao deserto, mais essa multidão aumentava. Mas de repente, vamos supor que já estava dando ali por volta das 5 da tarde, o sol já começava a descer no horizonte. Quero crer que os seus discípulos começam a conjecturar, porque na verdade quem estava fazendo os milagres era Jesus. Os discípulos apenas seguiam eles também. Talvez ali ao lado, querendo organizar as filas, organizar para que ninguém atropelasse Jesus, talvez mantendo uma certa ordem ao redor do mestre, para que ele não fosse atropelado. Mas Jesus vinha fazendo os seus milagres, e os discípulos percebem que a noite está por cair. Eu quero crer que um chega para o outro e começa a dizer: rapaz, nós estamos ficando muito longe da cidade. É verdade, e olha, o sol já está se pondo. Pelos meus cálculos aqui, olhando para o sol, a gente só tem mais aí, 30, 40, 1 hora no máximo de luz do dia. E nós estamos muito distantes das aldeias, estamos já no centro do deserto da Judéia, estamos longe de tudo, aqui não tem água, aqui não tem comida, aqui não tem nada, precisamos falar com o mestre. Parece que ele está distraído, ele não está se apercebendo disso. É uma grande multidão, como é que a gente vai dar comida para todo mundo? Eu quero crer que ficou aquele jogo de empurra, Fala você, Pedro, você é mais chegado dele. Não, fala João. João é que tem mais intimidade com ele. Não, fala André. André é o que mais fala nesse meio da gente aqui. Não, fala com Natanael. Natanael é o mais desenvolto. Sei lá. Eles ficaram ali jogando a peteca um para o outro, até que um resolve falar. No sinótico diz que é André, porque é ele que pede o peixinho do menino. E aí quero crer, ali Jesus está com a mão estendida, realizando um milagre, estou conjecturando aqui. Pessoas ali chorando aos pés dele, outras ali ao redor esperando o seu momento de entrar na fila e receber o milagre também. E chega André e cutuca o mestre uma vez, duas, na terceira vez o mestre para tudo e diz: o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Por que você está impedindo o meu mover aqui? O que está afligindo a sua alma? O que está deixando você inquieto? Quero crer que Jesus já olhou para os outros 11 discípulos, eles estavam ali confabulando entre eles, preocupados com a situação. A intenção deles era a melhor do mundo. A intenção deles era não permitir que uma situação se agravasse, porque eles estavam no deserto, e a fome chegaria, a sede chegaria, e eles não teriam como voltar. E se você não sabe, querido, no deserto tem 2 problemas. Durante o dia o calor é infernal, mas à noite o frio é terrível. Geralmente os termômetros estão abaixo de 0. Então a preocupação desses discípulos é uma preocupação relevante. Eles estão preocupados não somente com eles, estão preocupados com a multidão. Então, se estivesse analisando essa situação como um juiz, eu diria que esses discípulos estavam atentos à situação que estava acontecendo. Eu diria que esses discípulos estavam preocupados com aquela multidão. Mas a Bíblia diz apenas que eles interrompem Jesus dizendo: mestre, precisamos voltar. Mestre, hoje já acabou o horário. Mestre, vamos deixar para amanhã um pouquinho. Amanhã o senhor continua curando? Mestre, nós estamos com um problema de logística. Mestre, nós estamos com um problema aqui financeiro. Mestre, nós estamos com um problema aqui alimentar. Mestre, nós estamos com um problema aqui, como é que a gente vai fazer barraca para todo mundo? Mestre, o senhor se distraiu aí fazendo milagre. O senhor está meio distraído hoje. Eu sei o que está acontecendo com o senhor não percebeu. Nós estamos caminhando para o deserto, mestre. O senhor conhece o deserto, já ficou lá 40 dias, sabe como é hostil. Mestre, tem criança aqui. Tinha um menino que estava com os peixinhos, sim ou não? Então tinha criança ali no meio. Eu não quero crer que aquele era o único menino que estava ali. Tinha grávida, tinha coxo, tinha velho, tinha criança de colo, bebê. Era uma multidão que rodeava o mestre querendo milagre. E esses discípulos estão preocupados com isso.
Mestre, o senhor está se esquecendo do frio que faz no deserto? Esses bebês vão morrer, nós vamos ter problema. Como é que nós vamos explicar para essas famílias? Oh, mestre, olha aquele senhorzinho ali, olha, todo desidratado, todo doente. Mestre, ninguém mais tem comida, mestre. Nós precisamos fazer alguma coisa. Pare o que você está fazendo e nos ouça. Assim acontece com a gente. Quando a gente está na iminência de um problema, quando a gente recebe uma notícia de que alguma coisa vai acontecer nos dias posteriores, quando a gente se apercebe de que algo pode estar acontecendo ou que vai acontecer, querido, a gente entra num estado de frenesia emocional. A gente começa a ficar ansioso, angustiado, cheio de medos, cheio de noias, cheio de psicose, cheio de recalques. A gente não sabe o que pensar. E a gente começa a tentar arrumar uma solução para aquele problema. Ainda que o problema não tenha acontecido ainda, mas ele pode acontecer, ele vai acontecer. Alguém já falou que vai acontecer. Eu já passei por uma situação parecida e sempre acontece um problema. Eu já estou premeditando o problema, eu já estou sentindo o problema, mas o problema não aconteceu ainda, mas eu já estou preocupado com ele. E a gente começa então a entrar nesse mesmo ritmo de pensamentos emancipatórios que estão agora os discípulos. Porque, a bem da verdade, ninguém da multidão tinha reclamado ainda do frio, ou da falta de comida, ou da falta d'água. A multidão estava absorta, a multidão estava envolvida com Jesus, não estava nem preocupada com comida, não estava preocupada se a noite estava caindo, eles só queriam estar junto com Jesus. Mas os discípulos, mais administrativos, acostumados a estar com o mestre, estão preocupados com as coisas administrativas. Mas os discípulos que já não eram mais o alvo do milagre de Jesus, os discípulos que andavam curados ao lado dele, os discípulos que não precisavam do mestre naquele momento, visto que andavam com o mestre já todos os dias, eles não estão preocupados com o que Jesus está fazendo, eles estão preocupados com as circunstâncias ao seu redor. E nós passamos exatamente a mesma coisa. Caminhamos com Cristo que habita dentro de nós através do seu Espírito. Amém ou não amém? Caminhamos com Cristo que habita dentro de nós através do seu Espírito, amém? Mas quando a gente vê um problema, a gente se desespera. Quando a gente recebe uma notícia de que pode acontecer uma coisa amanhã ou depois, a gente fica desesperado. Aqueles discípulos, de alguma forma, antes de abordar Jesus, devem ter pensado entre eles o que podemos fazer. E como não há um espaço de tempo no texto entre o momento que Jesus diz, vai dar comida para eles, e o momento que André diz, Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero crer, preste atenção, que André poderia já ter feito um censo antes de falar com o mestre. Não vou incomodar o mestre, não. Vamos perguntar aqui quem tem. Gente, quem tem uns chips aí? Gente, quem tem aí um house, uma barrinha de cereais? Tem alguém que tem alguma coisa, biscoito? Aí eu quero crer que as pessoas começaram a enfiar a mão no bolso. Mas quem estava perseguindo e andando com Jesus eram pessoas necessitadas, pobres, a maioria delas discriminadas. Porque coxos, cegos, paralíticos, leprosos, endemoniados naquela época eram mendigos. E mendigos não tinham nada no bolso. E somente aquele menininho que falou, tem um negócio aqui que eu trouxe para fazer um lanchinho daqui a pouco. Tem aqui pãozinho, peixinho, vou botar o peixinho dentro, Macfish, né? E vou comer. Então eu quero crer que talvez André tenha feito esse censo antes. Então ele se aproxima do mestre agora, querido, já com algumas estatísticas, isso é muito interessante. Ele já aproxima-se do mestre com alguns dados, uns relatórios, entendeu? Porque ele, antes de procurar o mestre, ele buscou dentro da sua própria capacidade gestora, gerencial e administrativa, arrumar uma solução, mas ele não conseguiu. Então no relatório dele está escrito 5.000 homens, comida disponível, um pão e peixe. O relatório é terrível. E por isso então ele resolve, tem a coragem de abordar o mestre e impedir que o mestre continuasse a fazer o que ele bem entendia. Quando acontece com a gente, é muito parecido. A gente para o trabalho, a gente para de amar, a gente para o casamento, a gente para a obra, a gente para tudo. E só fica pensando no problema. Já reparou isso? E a nossa mente fica tentando buscar uma saída, como a água busca um lugar para sair da mão, quando você tenta botar ela na mão.
A gente fica buscando uma alternativa e liga para um, liga para outro, manda um e-mail para um, entra na internet, vê como é que funciona, como é que não funciona, começa a buscar uma forma, uma alternativa, um medicamento, se é uma doença, algum tipo de garrafada, alguma coisa, passa a resolver o problema, liga para um, liga para outro e tenta fazer contato com um, com o outro, e a gente fica desesperado, a nossa mente entra em parafuso, buscando uma solução de um possível problema. Mas o que eles esqueceram, querido, e o que talvez nós nos esquecemos muitas vezes quando acontece isso, é que quando nós estamos junto com Jesus, milagres acontecem. Quem segue Jesus vive milagres. E milagres só vem na hora ruim. Então se está ruim, você está com Jesus, é a hora do milagre. Se está enfrentando uma situação de aperto, e você está em comunhão com Jesus, esse é o cenário propício para que Deus opere um sinal na sua vida. Porque quando tudo vai bem, ou quando você não está com o mestre, o ambiente não é propício para o milagre. Mas quando você está seguindo o mestre, e o ambiente e as circunstâncias são desfavoráveis, é justamente quando Jesus opera o milagre. Você está me entendendo? Diga amém. Eles se esqueceram disso, e olha que eles já tinham vivido outros milagres. A gente tem um poder de esquecimento terrível, né? Quantos aqui já não viveram milagre? Dê um amém. Não, porque tem que apertar a tecla SAP. Quantos aqui já não viveram o milagre? Dê um amém. Não, vou falar de novo. Quantos já viveram o milagre? Amém. Se nosso português é uma benção, né, irmão? Agora escute. Quantos estão precisando de um milagre? Diga amém. Você esqueceu do que você já viveu um? Você está desesperado? Você esqueceu que já viveu um? O mesmo Deus que fez o milagre faz de novo. O mesmo Deus que trouxe você aqui é o Deus que opera na sua vida. O mesmo Deus que te livrou da morte tantas vezes é o mesmo Deus que mantém a sua mão sobre a sua cabeça. O mesmo Deus que livrou Paulo, que livrou Pedro, que levou João. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Ele é o Deus do milagre. Se você está com Jesus, pode ter certeza, o milagre vai acontecer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então diga, quem segue Jesus? Diga, quem segue Jesus experimenta milagres. Toca no ombro do teu vizinho e diga, pode esperar, o milagre está chegando na sua vida. Ei, glória. Aleluia. Agora preste atenção em alguns detalhes dessa história. Preste atenção em alguns detalhes dessa história. Primeira coisa que eles dizem para Jesus: Jesus, o lugar é deserto. Jesus, o lugar é inóspito. Jesus, esse lugar é ruim. Não há suprimentos. Não tem dinheiro. E eles ainda falam uma coisa interessante. Olha que relatório completo que levaram para Jesus. Jesus, ainda que tivéssemos dinheiro, íamos morrer de fome. Por quê? Porque não tem vendinha aqui. Não tem uma quitanda aqui perto. Não tem um McDonald's. Então veja que o problema era grave. Não tinha suprimento. Não dava tempo de voltar. E ainda que tivesse dinheiro, não tinha uma lojinha aberta. Então o relatório deles é o seguinte: nós estamos numa situação crítica. Nós estamos num deserto, literalmente. Mas quem segue Jesus, querido, vive milagres, mesmo no deserto. Afinal, querido, o lugar onde mais Deus promove o milagre são no deserto. Ele foi o primeiro a experimentar grandes milagres no deserto. Se você está no deserto, querido, mas continua seguindo Jesus, pode ficar tranquilo, você vai experimentar um grande milagre na sua vida. Porque quem segue Jesus experimenta milagres. Amém, querido? Quem segue Jesus? Quem segue Jesus? Quantos seguidores de Cristo eu tenho aqui? Levante sua mão. Deixa a sua mão levantada. Diga, graças a Deus. Eu sigo Jesus de pertinho. Diga, o seu espírito está dentro de mim. Mesmo no deserto, eu vou viver milagres. Aplauda ao Senhor por isso, querido. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Preste atenção na segunda coisa que eles falam. A hora já está avançada. Ou seja, não dá mais tempo de voltar. Não dá mais tempo. O tempo passou. Por que a gente não pensou nisso antes? Olha que coisa interessante que acontece comigo e com você. É a gente sempre falar para Deus nas nossas orações: Deus, eu sei que já não tem mais tempo. Eu sei, Deus, que eu já perdi esse casamento. Eu sei, Deus, que eu já perdi esse filho. Eu sei, Deus, que eu já perdi esse emprego. Eu sei, Deus, que não tem mais jeito. É exatamente essa conversa aqui que eles estão levando para Jesus. Jesus, a hora já passou. A hora já avançou. Estamos depois do horário. Não tem como voltar mais. Quantas vezes você disse para Jesus que as suas oportunidades já passaram? E tem um adágio popular que diz que oportunidade é como um boi sem rabo. Depois que ele passa, você não consegue segurar ele mais. Mas eu quero dizer, querido, que oportunidade depende daquele que abre portas. E só tem um que abre portas e ninguém fecha: Jesus Cristo de Nazaré. E se ainda que não haja porta, se ele quiser abrir, ele chama aquela parede ali, fala: abre uma porta ali agora, ele abre essa porta. Ele não precisa de uma porta para abrir. Ele é a porta estreita. Ele é. Ele não precisa de porta, ele é a porta. Então se você segue ele, querido, como diz a palavra, aquele que entra e sai e passa pela porta estreita que é Jesus, sempre encontra pastagem, sempre encontra milagres. Então mesmo quem acha que a sua hora já passou, se você está seguindo Jesus, pode esperar, o milagre está prestes a acontecer na sua vida, mesmo fora de hora, mesmo fora de tempo. Jesus opera milagres. Ele não precisa de tempo, querido. Ele passeia na eternidade. O pé esquerdo dele está lá em 1910. E o pé direito pode estar em 2050. Ele pode estar dando passos na eternidade, porque ele não vive segundo os padrões do tempo. Cronos é uma coisa humana. Deus trabalha no Kairos. O tempo de Deus se chama eternidade em eternidade. Deus passeia na eternidade. Deus já está na eternidade. Nós não estamos, mas Ele já está. Por isso Ele diz: eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, mas eu vou e vou voltar para buscar vocês. A eternidade é o meu lugar daqui à frente. Então para de achar que você está fora de tempo. Para de achar que a sua oportunidade já passou. Para de achar que o tempo está avançado. Porque ainda que esteja no seu ver, como diz a palavra em Abacuque, espera um pouquinho mais. Porque certamente o Senhor chegará na hora certa. Ele não conhece a palavra atraso. Isso não tem dicionário de Deus. Atraso? Você pergunta para Jesus: Jesus, o que é atraso? Ele vai dizer: não sei. Não sei o que é isso, eu não tenho relógio. Eu sou o relógio. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sol do meio-dia. Sou eu que sustento as ondas dos mares. Sou eu que faço a lua levantar. Tudo está debaixo do meu querer. Eu não tenho relógio. Eu sou a porta. Você segue Jesus? Você está próximo de Jesus? Então, mesmo que pareça atrasado, quem segue Jesus experimenta o milagre. Fala para 2 ou 3, aí você vai experimentar milagres. A terceira coisa que eles falam para Jesus. E agora eu imagino, olha para mim, por favor. Você imagina, Jesus está ali, né? Seja curado. Abraçava Jesus, saía. Próximo, está curado. Um demoniado, ele sai demônio. E para ele, começa a falar esse monte de coisa. Eu quero crer que Jesus, aquele monte de gente precisando de milagre ali. E Jesus olhando para aqueles caras assim, ouvindo isso aí. Senhor, o tempo já passou. Senhor, que não tem comida. O Senhor se esqueceu. E eu quero crer que Jesus olhando para aquele povo ali, ele pensava: meu Deus, será que eles não se lembram de tudo que eu sou capaz de fazer? Será que eles se esqueceram dos milagres que eu já fiz? Mas Jesus continuou dando ouvidos. E a terceira coisa que eles falaram é: lá na aldeia tem comida. Vamos despedir o pessoal, porque não dá tempo de voltar até o centro da cidade. Mas se a gente despedir o povo agora, presta atenção, 5:30 da tarde,
com 2 horas de caminhada, eles conseguem chegar nas aldeias, lá onde eles estavam. E nas aldeias, eles vão encontrar comida. Eles estão dando para Jesus uma solução de um possível problema. Eu quero crer que as suas orações não são diferentes das minhas. E quando eu vou orar a Deus, geralmente eu oro assim: Senhor, estou precisando disso, faça isso. Senhor, eu preciso que aconteça isso na minha vida, então entra com providência aqui, acolá, faz aquilo, troca aqui. Eu entrego para Jesus, na hora da minha oração, o mapa do tesouro. Eu digo para o Criador de todas as coisas, que detém todo o poder na palma de suas mãos, como Ele deve agir para me abençoar. E quando eu leio um texto desse aqui, vendo os discípulos fazerem exatamente assim, eu me sinto um tolo, um débil. Como pode alguém minúsculo, limitado, dar conselhos para aquele que nunca foi aconselhado? Como pode alguém como eu e você, queridos, na hora da nossa oração, da nossa murmuração, do nosso dia a dia, experimentar a presença de Deus, e ao invés de fechar a boca para ouvir o mestre, a gente começa a falar com o mestre o que ele tem que fazer? Meu filho, pastor, ele está passando por isso, então eu estou orando para Deus, já falei com Deus, eu quero isso. Pastor, meu emprego, o meu patrão, eu estou vivendo isso, mas eu estou orando para Deus, eu já falei com Deus para fazer isso. Ah, querido, como a gente é tolo. Lá na aldeia tem comida. Eu fico me colocando assim, um segundo na pele de Jesus. E aí? Olha, lá na aldeia tem comida. Tá. Tem comida na aldeia. E eu, Kiko? O que eu tenho com isso? Não, estou te dando um toque. Estou dando um toque em Deus. Estou cutucando ele, lembrando ele que tem umas aldeias daqui a tantos quilômetros, que se andar rápido, o sol, meu irmão, se preciso for, Deus para o sol para te atender. Sabe? A gente faz isso com Deus, irmãos. A gente começa a dar a Deus sugestões, caminhos, estratégias, ações que Ele precisa executar para nos abençoar. Ah, eu quero crer, Deus olhando para a cara de Natanael, de Pedro, e olhando para mim e para a sua, quando a gente está fazendo aquela oração assim: Senhor, eu li no edital que naquela faculdade tal tem mais vaga do que na outra, porque naquela tem uma, então é aquela, Senhor, não se esquece, hein? Estou te dando um toque, se eu não ler o edital, eu li. Eu fico imaginando a gente nas orações de Deus lá de cima assim: e aí? Sabe, Senhor, aquele emprego, aquela empresa que agora vai chegar no Espírito Santo, porque já me falaram, então antes que todo mundo saiba, eu já fiquei sabendo, estou te dando um toque, tu não sabe ainda. E a gente começa a passar para Deus um arcabouço estratégico para que o pobrezinho do nosso Deus possa operar um grande milagre. Eu me sinto um tolo lendo essa palavra. Fiquei com vergonha. É porque você não estava perto de mim, mas fiquei todo manchado de vermelho. Como uma criança desnudada na presença de todo mundo. Falei: meu Deus, como eu estou sendo tolo nas minhas orações. Meu irmão, Deus, Ele move o tabuleiro do mundo segundo a sua vontade. Ele mexe no que Ele quer e Ele tem autorização e poder para fazer o que bem Ele quer fazer. Ele não precisa da minha inteligência, da minha expertise, do meu know-how. Ele não precisa da minha capacidade para operar o milagre. Ele só precisa da minha presença. Porque aquele que caminha com Jesus
certamente vai viver um grande milagre. Sabe? Ele quer a nossa presença. E esses discípulos estavam do lado do mestre. Então eles deveriam ter folgado e pensado, poxa vida, hein? Parece que a noite está caindo, não é mesmo, né? Ih, rapaz, não vai ter comida aqui não. E alguém deveria ter falado no meio deles. Mas, irmão, já esqueceu, nós estamos com o mestre. Relaxa, opa, toca aqui, pá, pá, pá. Eu penso assim, irmão. Se tivesse um crente de verdade ali no meio, teria falado, ô, seu bobão, você está preocupado com o quê, rapaz? Olha quem está com a gente ali, do ladinho ali, fazendo milagre. Ah, é mesmo? Ufa, é o Criador dos céus e da terra. Ele faz nascer um pé de maçã aqui agora, tudo vermelhinho, se ele quiser. Se ele quiser. Se ele quiser até aquela pedrinha ali, tem. Ele vai ser um bebedouro público. Ainda com um passarinhozinho jogando água pelo bico. Se ele quiser. Sabe, deveria ter um crente ali no meio, mas não tinha. É que ele não tinha crente não, só tinha seguidor. Eu me senti um seguidor hoje à tarde, quando eu li esse texto. Falei, meu Deus, eu preciso me abster da minha ignorância. Eu preciso voltar ao princípio, quando eu pensava que era um retardado, e agora eu tenho certeza, sou mesmo. Quando eu pensava que Deus era maior e eu era nada, mas agora eu me cresci um pouco e estou me achando, irmão. Ah, eu estou completamente equivocado, querido. Eu só preciso estar com o mestre. Como ele vai operar esse milagre? Não é problema meu, é problema dele. Uma coisa eu sei, quem anda com Jesus experimenta milagres. Quantos estão com Jesus, diga amém. Quantos estão com Jesus, diga graças a Deus. É só ficar com ele. Diga, é só ficar com ele. Diga, é só ficar com ele que o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Verso 17. Vamos ler de novo. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2. O que está escrito nesse texto, subliminarmente falando? O que temos não é... Você leu isso também? Você consegue tirar essa frase daí? Jesus diz, quando ele diz, falou aquele monte de tranqueira, aí Jesus falava, vai dar comida dos caras. Aí eles dizem, Senhor, só temos isso. O que significa? O que temos não é? O que temos não é? Olha, eu consigo ver aqui a mesma cara da viúva de Sarepta, quando o profeta perguntou, o que é que tu tem em casa? Ô profeta, você não está entendendo, eu estou com uma dívida aí terrível. Eu tenho um problema sério aí com os devedores, eu estou estourado no cartão de crédito. Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, uma farinha lá no restinho da panela, ou seja, o que eu tenho é insuficiente. É exatamente isso. Essa é a nossa posição. Por quê? Preste atenção aqui, olhe para mim. Quando nós olhamos o problema, a nossa mente, imediatamente, ela vai lá no banco de dados de informações que a gente tem do nosso dia a dia, do que temos no banco, do que temos em caixa, do que temos na geladeira, e essa mente brilhante, mente de Cristo, ela vai lá e ela já faz como é que chama aquele negócio que faz em estoque no final do mês? Um balanço. Ela vai lá e faz um balanço no estoque e ela já traz um relatório para você em segundos, dizendo, olha, o que você tem na despensa não é suficiente para resolver o problema. Isso quem faz é a nossa mente. Ela está programada para resolver problemas. Você entende isso? A nossa mente está preparada automaticamente para resolver problema. Então, quando acontece qualquer coisa que ela entende que é um problema, imediatamente ela dispara um programa de solução de problemas. Isso é automático. Então, a nossa razão, muitas vezes, é o maior obstáculo que nós enfrentamos para viver milagres. Porque quando estamos diante de uma situação difícil, a mente diz, não pode, não tem suficiente, você não é capaz, não dá mais tempo. Mas do outro lado, o Espírito Santo que habita em nós está dizendo, eu tenho aqui a autorização do Deus do impossível para fazer o que você está pedindo, meu filho.
Mas aí a mente racional diz, mas não tem condição. E ela começa a apresentar os seus argumentos. Ela começa a dizer que está longe, ela começa a dizer que não tem dinheiro, ela começa a dizer que o frio está chegando, ela começa a dizer que o que tem não é suficiente. E do outro lado a fé dizendo, mas Deus tudo pode e não há impossíveis para Deus. E do outro lado a mente dizendo, mas isso é grande demais para Ele, isso é muito difícil, isso é muito complicado, Ele não tem como fazer. Olha a luta que a gente enfrenta. A nossa razão brilhante contra a fé, que é absolutamente irracional na maioria das vezes. Mas ainda preste atenção nisso, meu querido, isso é importante. Ainda que a sua mente esteja travando uma batalha terrível contra a sua fé, ou seja, a carne e o espírito. Ainda que muitas vezes essa carne que você tem e eu tenho, que é fortíssima, segundo o apóstolo Paulo, que a gente não deve nem enfrentá-la, deve fugir das tentações da carne. Quando esta carne consegue sucesso em algumas pequenas batalhas, ainda assim, se você perde para a carne, mas se você está próximo de Jesus, Ele ainda assim opera o milagre. Porque não é simplesmente a minha fé que dispara milagres. Não é. A minha fé, ela dispara sinais. Mas o que dispara o milagre é a vontade soberana de Deus. Ele é soberano. E quando a minha fé está fortalecida, naturalmente eu tenho capacidade, não de operar milagre, porque isso não, o homem não opera, mas eu tenho capacidade às vezes de entender que aquilo que eu estava pedindo não era para mim. Então eu tenho fé para resignar o meu próprio querer. Vou te falar um negócio, meu irmão, a gente usa muito mais a fé para contrariar a nossa carne do que para operar milagres. Porque muitas vezes se não aconteceu é porque Deus não quer que aquilo aconteça. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos aqueles que seguem Jesus de perto, Ele está perto. Porque ele diz a sua palavra, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vocês. E vocês vão dar fruto. Ou seja, estamos interconectados através do seu Espírito que é santo e que habita dentro de nós. Então quando as coisas muitas vezes não acontecem, não é porque Deus estava distraído ou porque eu não tive fé suficiente. É porque Ele sabe que aquilo não é bom para mim. Aí eu preciso ter fé para dizer para a minha carne, cala a sua boca, porque o que tu está querendo hoje parece ser bom, amanhã Deus já viu que é problema e Ele está impedindo que isso aconteça. Eu tenho fé para crer que Deus quer o melhor para mim. Porque tem gente que acha que a fé é como se fosse um pó mágico de pirlim-pim-pim. Ele sente a fé e ele tem poder. Oh, irmão. Ô irmão, tudo que não está em linha com a palavra de Deus, ainda que você tenha fé, não funciona. Aliás, tem gente que tem fé em loteria esportiva, que é uma fé tremenda. Tremenda, o cara aposta já há 30 anos do que ganhou. Eu falei, caraca, que fé é essa? Essa é muito maior do que um grão de mostarda, é quase um caroço de feijão. Mas é possível, o cara nunca ganhou, mas todo mês, todo dia, toda semana, acho que é semanal, né, esse negócio? Semanal, quinzenal, não sei, mensal. Fiquei por uma, fiquei por duas, 20 anos. O cara velhinho já, joga 35 pra mim aí. E o cara continua acreditando. Meu irmão, isso é fé. Isso é fé, uma fé tremenda. Eu pergunto, essa fé vale alguma coisa? Vale alguma coisa, irmão? Vale, arranca o dinheiro do bobo. Então preste atenção, querido. Preste atenção nisso, porque isso é importante para a sua caminhada com Cristo. Tenha fé para sempre crer que Deus tem o melhor para você. Mas pastor, eu acho que isso não é bom não. Você acha, Ele tem certeza. Porque Ele sabe mais do que você. E Ele sonda o profundo e o secreto do teu coração. E Ele só vai te dar aquilo que é bom para você. Sabe por quê? Porque Ele não é um pai banana que cai na pilha de um filho chechelento. Ele é um pai zeloso, que se preciso for, ainda que exista a lei da palmada, Ele mete a vara. E a Bíblia diz que a vara e o cajado é o que consola. E, irmão, agora meus filhos estão grandes, mas eu vou ter neto. Eu vou para a cadeia, mas eu vou usar a vara. Sabe por quê? É melhor eu bater do que a polícia lá na frente.
Você está entendendo? Diga amém. Porque tem criança, irmão, que é só varinha. Você sabe disso. Só tem umas que é só varinha, cara. Não adianta você falar. Tem que ter um diálogo com o teu filho. Cospe na sua cara. Você vai continuar dialogando? Não. Havaiana, 41. Tem um espaço reservado que Deus fez só para isso. Infelizmente a popozuda usa para outras coisas. Mas Deus fez aquilo ali, aquela almofada. E ali, meu irmão, você levanta a chinela bem grande, igual o He-Man fazia com o poder de Grayskull. E chá! Sai uma lágrima, daqui a pouco ele está te abraçando, te beijando, dizendo: papai, eu te amo, porque vara e cajado consola, e a maior demonstração de amor é a correção. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Verso 18. E Jesus disse a André, ou disse aos discípulos: tragam-me o peixinho, ou tragam aqui o que vocês falaram que tem aí. Quinto ponto dessa mensagem, querido. Não importa o que você pense, o que você ache a respeito do que você tem, se Jesus pediu, obedeça. Porque o que dispara o milagre é a sua obediência. Aqui eu posso te garantir, Deus não opera milagres na vida de rebeldes, desobedientes à sua palavra. Por quê? Porque fazendo assim ele estaria glorificando a mentira e o pecado. E Deus é zeloso com a verdade e a obediência. Muito mais do que sacrifício e holocausto. Deus diz em sua palavra que ele prefere obedecer. Eu talvez se estivesse ali com aquele peixinho, aquele pão na mão, diria assim: mestre, você quer para quê? Isso não dá para alimentar nem eu e você. Ou talvez se eu fosse um pouquinho mais desviado do evangelho, eu diria: mestre, tem uma árvore ali atrás. Vamos comer nós dois. Meio a meio, Rashid. Mas a palavra de Deus não tem nenhum tipo de comunicação. Depois que Jesus fala: trazer-me aqui, eles pegam e entregam para ele. Quem segue a Jesus, preste atenção no que vou falar para você agora, isso é importante para a sua caminhada. Quem segue Jesus de perto, experimenta um grande milagre, é o milagre da libertação de Mamon. O único pecado na Bíblia que tem status de Deus, que tem características de um Deus, o único, é o pecado ligado a dinheiro. E é exatamente por isso que Satanás usa líderes sem temor de Deus para criar essa confusão na mídia a respeito de dinheiro e igreja, querido. Porque ele sabe que o homem, desde o princípio, tem dificuldade com isso. O irmão vai lá olhar a história de Caim e Abel. Os caras estavam com o pé ainda no paraíso. E já estavam com problema de financeiro. Já estavam ofertando o que não era o que estava escrito, o que deveria ser. Nós temos problema com dinheiro e a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao. Então preste atenção, querido, que quando Deus fala assim: o que vocês têm aí? Eu só tenho esses peixinhos, esses pães. Me dá. Deus está libertando aquele povo daquilo que eles achavam que poderia ser o resto de suprimento. Porque o nosso problema é às vezes que a gente se apega à história da vaquinha, né? A gente se apega naquilo achando que aquilo ainda vai manter a gente vivo um tempo. Como aquela mulher que poderia ter dito ao profeta: não, eu vou fazer o bolo, vou comer eu e meu filho, e em vez de morrer hoje, vou morrer daqui a 3 dias. Mas o profeta diz: não, faz o bolo e me dá primeiro. Eu pensei no lugar daquela mulher olhando o filho esquelético lá. Mas se eu te der o pão hoje, eu vou morrer. É melhor que você morra, cara, eu não te conheço. Mas não, a Bíblia diz que aquela viúva foi lá e obedeceu. Naquele momento, aquela viúva foi liberta do apego à matéria.
Nós precisamos muitas vezes, na hora da escassez, viver o milagre da libertação. Porque quem não é fiel no pouco, sobre o muito nunca estará. Então repare que a prova melhor não é na hora que está sobrando, mas é na hora da escassez, querido. O que você tem? Só tem esse peixinho e esse pão, não vai dar para quase ninguém. Jesus poderia ter dito, tá bom, querido, joga isso fora, eu vou operar um milagre, as pedras vão se transformar em pães. Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Mas ele disse, me dá. O profeta poderia ter falado com aquela mulher, fica tranquilo, vai lá e olha a botija que ainda deve estar cheia de azeite. Mas o profeta falou, não, o que você tem aí? Só tem esse pouquinho? Me dá. Às vezes, querido, preste atenção, Deus permite a prova, a escassez financeira, para nos testar lá na escassez. E aí a mídia vem com esse monte de lixo, sabe? Quantas vezes você já não viu uma matéria de um médico pedófilo? Você já ouviu falar nisso? Já ouviu? Médicos que bulinam as suas pacientes, ginecologistas que vão lá e bulinam, e mexem na mulher, e depois alguém gravou e não sei o quê, aquilo veio para a mídia. Você já ouviu falar nisso, sim ou não? Agora seu filho está doente, você não leva no médico mais. Porque todo médico é safado. Porque todo médico é tarado. Não. Não. A gente tem essa mania de generalizar tudo. Aí eu conheço um que é mau, então todos são maus. Eu conheço um que é ladrão, então todo mundo é ladrão. E o pior, querido, estão se vendendo é o seguinte, todo crente é mal pagador. E você já ouviu isso. Você já ouviu isso. Porque Satanás está disparando isso. E o pior, tem um monte de crente dizendo, é mesmo. Todo crente é mal pagador. Ei, pera aí um pouquinho. Eu não sei qual foi o crente que você conheceu, mas eu sou crente e sou bom pagador. Não me coloca nessa cumbuca aí não. Me tira desse saco de gato aí. Isso se chama posicionamento, meu irmão. Agora a gente não, a gente fica muito passivo com as coisas. E a gente acha que é isso, a mídia está falando, então eu vou ouvir a mídia. Saiu não sei aonde, fulano falou, ciclano deixou de falar. Irmão, em nome de Jesus, creia no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creia que Ele é único, que Ele é fiel, mesmo quando você é infiel. E quando Ele der uma ordem, obedeça. Porque a obediência abre as portas para o milagre. Amém? Vou esperar a fartura, pastor. Quando tiver a fartura, eu vou dar uma botija de azeite para lá. Quando tiver uma fartura, eu não vou dar 5 pães e 2 peixinhos, não, pastor. Quando tiver fartura, eu vou dar uma padaria e vou dar uma piscina cheia de tilápia. Não. É agora. Mas agora está faltando, pastor. Mas Jesus pediu agora. Trazei-me aqui o que vocês têm. E eles viveram milagre, sim ou não? Então cutuca teu vizinho e diga para ele assim, na hora da escassez, o milagre é da libertação financeira. Verso 19, tendo mandado que a multidão o quê? Tendo mandado que a multidão o quê? Se ajoelhasse? Ficasse de pé? Assentasse na pedra, no espinho, no milho. Aonde? Diga, na grama. Fofinha. Tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos entregaram à multidão. 6º ponto, querido, já vou encerrar. 6º ponto que eu preciso aprender com você. Depois que eu faço a minha parte, preste atenção nisso. Passei por todo aquele problema ali. Jesus me pediu algo, eu fiz. Depois que eu faço a minha parte, agora o que eu devo fazer? Confiar. Entrega.
confia e descansa. Sabe qual foi o milagre que Deus estava operando agora na vida desses discípulos? Deus estava operando o milagre da cura interior, cura das nossas paranoias interiores, nossas ansiedades, nossa pressa. Sabe, a gente anda com a nossa intolerância é uma geração agonizante, é uma geração intolerante, é uma geração que não aguenta esperar um minuto, queridos. É muito interessante isso. É uma geração que não tem pontualidade quando marca, nunca aparece na hora, mas quando fica um minuto esperando, fica intolerante. Eu não consigo compreender isso. Imagina a situação, agora já está de noite. Eles entregaram os pãezinhos para Jesus. E Jesus, eles estão esperando, vai ver o que Jesus vai fazer, o que Jesus fala. Põe o pessoal para sentar. Peraí, Jesus, você não está entendendo. Eu vou morrer aqui, cara, de fome. A noite já está caindo, Jesus, nós temos que cascar fora. Nós temos que puxar o carro, nós temos que ir embora. Aí Jesus manda todo mundo sentar. Significa que eles estavam? Significa que eles estavam? Eles estavam em pé, eles seguiam a Jesus. Agora Jesus para e diz, sit down. Senta aí. Não, senta na grama. Senta, quero todo mundo sentar. Imagina, quero todo mundo sentado. Tem sempre aquele que fica em pé. Ah, senta aí. Senta aí. E quando todo mundo sentou, ou seja, quando todo mundo se aquietou, sentar-se significa estar numa posição de espera. Ninguém corre sentado, ninguém anda sentado, ninguém trabalha sentado, não tem agilidade sentado. O negócio é em pé. Então Jesus fala, senta, ou seja, para. Stop. Você já me entregou o problema? Você confia em mim? Você está ao meu lado? Eu estou com você? Então descansa, porque agora quem vai operar o milagre sou eu. Irmão, nós temos um problema sério, nós não temos paciência para esperar Deus operar o milagre. A gente até entrega para Deus, mas pega no outro dia. Ai, pastor, graças a Deus, depois daquele culto, eu cheguei em casa e eu orei a Deus, entreguei, porque tive uma noite de sono maravilhosa. Aí eu encontro o caboclo na quinta-feira, o cara com uma olheira preta debaixo do olho. Irmão, o que está acontecendo? Pastor, eu dormi de domingo para segunda, mas desde terça-feira que eu não durmo mais. Eu só penso naquilo. Entregou para Jesus? Se entregou, foi lá e pegou de volta. Pediu vista no processo. Meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. No mais? No mais? Então fala para 2 ou 3. O milagre na sua vida é você aprender a esperar. E verso 20 para a gente encerrar. Verso 20. E alguns comeram. Opa. Quase todos? Opa, o que é todos, irmão? Quantos tinham lá? Só homens tinham 5.000, sim ou não? Você acha que eles comeram isso rápido? Você consegue distribuir 12 pessoas distribuindo pão para 5.000 homens, fora crianças, velhos e grávidas. Você acha que isso durou quanto tempo? Só para distribuir. Diz a Bíblia que todos, e alguns ficaram com fome, foi isso? Os gordinhos comiam mais, ficaram com fome, é isso? Não. E todos comeram e... Ai, imagina agora, alguém sentado dizendo assim, alguém traz um palito de dente? Olha o milagre. E levantaram daqueles pedaços que Jesus deu a eles nos cestos, ainda sobrou um cesto cheio na mão de cada discípulo, ou seja, ele ia tirando do cesto, e cada vez que ele tirava um, aparecia um. E no final, quando todo mundo disse, não aguento mais comer pão, não aguento mais Macfish, o camarada olhou para o cesto, e o cesto estava? Preste atenção nisso. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. 7ª coisa para a gente poder encerrar aqui, querido. Quando você anda com Jesus, quando você segue Jesus, e aí, mesmo que você enfrente uma situação difícil, quando o milagre acontece,
você é atendido. Você sacia a sua fome naquele momento ali da agonia. Mas você não volta para casa de mãos vazias. Eu quero crer que cada um ainda levou um pãozinho para entregar em casa. O milagre que Deus opera na sua vida aqui, Ele abençoa vidas lá onde você está. Porque a porção de Deus sempre é maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Os discípulos queriam alimentar a multidão. Jesus queria alimentar a multidão e a família daquela multidão. Aqueles cestos não sobraram por acaso. Jesus não calculou mal, entenda isso, meu querido. Jesus não fez o cálculo, fiz comida demais. Ele fez a conta. E aqueles 12 cestos certamente seriam para outras famílias que não estavam ali, ou de pessoas que tinham familiares em casa que não estavam junto ali naquela multidão. Eu quero crer, querido, que muitos ao acabarem de comer diziam: João, posso levar um pedaço para minha esposa? E João tirava mais um pedaço. E outro: Natanael, eu estou com um primo meu lá em casa, está enfermo, posso levar um pão para ele? Ele não conseguiu vir. Toma aqui, Natanael. Pedro dizia: olha, minha sogra vive doente, vive com febre, posso levar aqui um pãozinho? Ela gosta desse peixinho, tilápia, né? Filé de tilápia, deixa eu levar para ela. Toma aqui, Pedro. Porque o que Deus realiza na minha vida e na sua, querida, é muito mais daquilo que nós precisamos. Porque Ele é sempre um Deus de fartura. Então preste atenção. Essa escassez que você está vivendo, essa situação que você está vivendo e pede solução a Deus, fique tranquilo, o milagre vai acontecer. Mas o que Ele vai fazer é muito mais do que você está imaginando. Quando você segue a Jesus, preste atenção nesta frase, eu vou encerrar com ela. Quando você segue Jesus, o milagre acontece para você, mas você passa a ser o porta-voz do milagre. Aquilo que Deus fez na sua vida, Ele vai fazer através da sua vida. Como disse o apóstolo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu imagino aqueles homens chegando em casa dizendo: nós somos para o deserto e lá Deus fez multiplicar os pães, e eu trouxe esse pão aqui para você que ficou em casa. Você vai receber seu milagre hoje, querido, e você vai levar esse milagre para sua casa. Tem gente lá que está precisando comer esse pão da vida que você está recebendo aqui hoje. Tem gente lá no seu trabalho, querido, que está faminto de Deus, mas você vai chegar lá na segunda-feira transbordando do trigo do céu, transbordando da cevada celestial. Você vai cheirar pão lá no seu trabalho, porque o que Deus faz com você resvala em todo mundo que convive com você. Porque aonde um do Senhor está, aquele lugar se transforma num solo santificado. E você é embaixador do reino. Você está entendendo isso, querido? Então pode esperar. Pessoas irão te pedir pão da vida esta semana. Preste atenção. Pessoas durante esta semana vão implorar o pão da vida para você. E você vai se lembrar do milagre que Deus operou na sua vida. E você vai sacar desse pão, desse manancial de águas vivas que flui de dentro de você. E vai dizer para essa pessoa: o milagre que Deus operou na minha vida, eu ministro na sua agora. Levanta e anda. Aleluia. Eu sei que tudo vai mudar. Meu Senhor virá aqui pra me salvar. Desse leito eu vou levantar. Vou profetizar. Vou profetizar que Bethesda não